Boa noite, irmãos. O tema dessa noite, da pregação dessa noite, é o caráter de Deus. E a palavra caráter, ela tem algo muito profundo quando nós entendemos exatamente o significado dessa palavra do que simplesmente nós tentarmos definirmos somente ao lermos o caráter de Deus. Porque o caráter, a palavra caráter, ela deriva do grego character, que a pronúncia é muito parecida, que significa marca gravada. E é quando a gente começa a estudar a origem da palavra caráter, entendendo que ela vem do grego caráter e significa marca gravada, nós vamos entendendo um pouco do que essa palavra traz de significado tão profundo, quando a gente começa a entender que ela deriva do verbo gravar, riscar. Ela deriva desse verbo gravar, riscar, que era o verbo da palavra karasen. E esse verbo riscar, esse verbo gravar, ele remetia a um instrumento na antiguidade, um instrumento muito utilizado para fazer gravuras. Gravuras em pedras, Márcio, gravuras em metais. E ele era um metal pontiagudo para se fazer gravuras em moedas. Então as moedas antigamente, ao passo que não existia máquinas, não existia tanta tecnologia, elas eram feitas, elas eram gravadas com esse instrumento. Esse instrumento é karasen, que era um instrumento para fazer gravuras em pedras, madeiras e moedas. Um instrumento pontiagudo que ele entrava mais profundo, ele tinha uma ponta para que ele pudesse gravar de uma forma mais profunda aquela marca em objetos que fossem mais duros, que tivessem uma densidade maior, uma madeira, uma pedra ou um metal ou algo assim. E é justamente isso, quando a gente vai falar de caráter de Deus, o caráter de Deus, que significa muitas vezes, agora de uma forma, com essa introdução, nós podemos entender um pouco melhor do que significa o caráter de uma pessoa. E o caráter, ele é basicamente isso. Ele é algo mais profundo. Ele é algo que está mais ali, enraizado na vida das pessoas, que muitas vezes não aparece nos nossos relacionamentos superficiais. Por isso que o culto de oração ele é muito importante. A gente vem toda quarta-feira, todo domingo, encorajamos, participe do culto de oração, porque o culto de oração, esse é o objeto pontiagudo, onde você começa a entender um pouco do caráter das pessoas. É somente no culto de oração que você penetra mais profundo ali na alma e você conhece um pouco mais da Carla Roque de verdade. Onde você conhece um pouco mais do Júlio, você conhece mais os desafios do seu Wilson, os desafios do tio Doni, as lutas e como Deus vai conduzindo e Deus vai trabalhando na vida. O tio Doni trouxe uma história tão bonita na quarta-feira. E o culto de oração, irmãos, ele é um pouco desse karasen, Ele é um pouco desse objeto pontiagudo que a igreja tem a oportunidade de vivenciar quando você vem na quarta-feira. A quarta-feira é quando você entra na vida ali das pessoas que no culto de domingo de manhã, no culto à noite, não dá muito tempo. Não tem tanta oportunidade. Por isso o culto de oração ele é tão importante para nós conhecermos as pessoas. Muitas vezes a gente vem no culto de domingo, a gente se emociona, a gente dá risada, as emoções tomam conta, mas muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. E a igreja, ela é um dos lugares responsáveis para que nós possamos conhecer a vida das pessoas e deixar esses objetos pontiagudos entrarem e nós conhecemos o que marca o coração de cada um. E é justamente isso o caráter. O caráter é aquilo que você vive, é o que você faz muitas vezes quando ninguém está te vendo. O caráter ele é moldado, aquela gravura,
o caráter de uma pessoa, ele é algo que você vive ali muitas vezes em quatro paredes, quietinho, onde muitas vezes muitas pessoas não estão vendo. Talvez o meu caráter, né, na profundidade, ele só é conhecido muitas vezes somente pela Gabi, que vive ali dia e noite, sabe quem realmente eu sou, as minhas mazelas, os meus desafios, os meus problemas, minhas manias. O caráter é um pouco disso. O caráter é um pouco de algo mais profundo. É algo, né, diferente, né, da plástica das 2 horas do culto de domingo, onde a gente coloca uma roupa bonita, toma um banho, o Sassá passa aquele perfume gostoso, né, seu Júlio? Aquele perfume chique, né, que ele prometeu que vai passar pra gente, a origem, né? Mas realmente conhecer a pessoa, né, a profundidade, onde aquele objeto pontiagudo vai e grava mais fundo, é mais difícil isso. É difícil. O culto de domingo à noite, ele é algo mais superficial, ele é algo mais raso, ele não é aquela marca profunda, pontiaguda, mas se você quer conhecer uma pessoa de verdade, você precisa conviver mais com ela. Se você quer conhecer o tio Doni na essência, você precisa se aproximar mais dele, conversar, perguntar, viver, coisas que a tia Lourdinha sabe de cor salteado. Mas muitas vezes eu não sei. É coisa que está, né, lá, mais gravado lá no fundo do baú, lá no fundo do coração. O caráter é isso, o caráter é algo mais profundo. Por isso a palavra, ela deriva desse objeto pontiagudo que gravava de forma mais profunda e em objetos mais duros, né, e objetos densos, madeira, pedras, metais. E o caráter, ele é mais do que muitas vezes o que a pessoa fala. O caráter é muito mais do que você apresenta, mas é justamente o que você faz. Eu posso vir e falar, irmãos, orem, irmãos, né, vamos viver oração, mas eu mesmo não sou uma pessoa de oração, ao menos que eu ajoelhe meus pés, coloque meus joelhos no chão em casa e ore em casa para eu ter um caráter de oração. E o caráter é um pouco disso. Ele é uma coisa mais profunda. Ele é uma coisa mais escondida. Ele é uma coisa mais difícil de se achar. Por isso o tema dessa noite é o caráter de Deus. E a pergunta que eu faria é, você conhece o caráter de Deus? A pergunta que eu te faria essa noite é, você pode, com toda a segurança e toda a confiança, falar e dizer com toda a fé, eu conheço a Deus. É claro que, né, se nós formos levar em prática, né, a discussão teológica, né, a Bíblia diz quem conheceu a mente de Deus e a quem foi revelado ao braço do Senhor, né, quem conheceu-a antes, quem pôde conhecer, pois nenhuma mente possa imaginar, nem o olho viu e nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado para nós. É claro que a mente de Deus ela é insondável porque Ele é a fonte de tudo, obviamente isso é verdade, mas eu estou querendo dizer o quanto que você realmente pode dizer o que você conhece a Deus. O quanto que você pode dizer o que você conhece o caráter de Deus. E isso muda toda a sua vida, toda a sua história, muda tudo como que você faz e pelo que você vive. O quanto que você conhece do caráter de Deus, o quanto que você foi lá profundamente entender quem é esse Deus de verdade. Por isso, a primeira lição de como nós podemos conhecer o caráter de Deus é uma lição muito simples. Uma lição muito simples, mas muitas vezes que nós não fazemos. É uma lição muito, muito, muito fácil de fazer, mas que muitas vezes nós não praticamos, que é experimentar Deus. A primeira lição, o primeiro encorajamento que eu daria para nós hoje nessa noite, que a palavra de Deus nos dá nessa noite é experimente Deus. Você tem experimentado Deus? E experimentar Deus é um pouco diferente de você ir para a igreja, é um pouco diferente de você ouvir um louvor, é um pouco diferente de você ouvir uma pregação de YouTube, é um pouco diferente de você ouvir uma pregação, é um pouco diferente talvez de você abrir uma meditação e ler algum texto. Mas experimentar Deus é algo um pouco mais profundo. E talvez
dependendo da nossa situação, talvez nós nunca tenhamos experimentado Deus na sua plenitude. Por isso, o primeiro encorajamento é experimente Deus. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lá no livro de Lamentações, depois do livro do profeta Jeremias, tem um livro de Lamentações curto, de 4 capítulos. E eu queria que você abrisse no capítulo 3 de Lamentações. E diz assim: Lamentação capítulo 3, versículo 24. Nós vamos ler alguns versículos desse livro. Lamentações 3, 24. Diz assim: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Bom para a alma o que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se da afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige e não entristece de bom grado os filhos do homem. Irmãos, essa é uma fala do profeta Jeremias. O profeta Jeremias que ele está clamando e ele está mostrando o quanto que é importante, né, esse experimentar de Deus. E o profeta Jeremias, diferente do que diz, né, muitas vezes nós possamos interpretar o que diz o livro de Lamentações, a lamentação de Jeremias não é uma reclamação, mas é um lamento até positivo de algo ruim que aconteceu com a nação de Israel, e ele faz justamente uma viravolta de como esse algo ruim pode se tornar em algo positivo. Ele vem lamentando no início do capítulo 3, Dona Maria Ângela, o que Deus fez com a nação de Israel. O que Deus fez com o próprio Jeremias. Ele fala: o Senhor me fez habitar em lugares tenebrosos. O Senhor despedaçou os meus ossos. O Senhor fez despedaçar os meus dentes como pedrinhas de areia. O Senhor despedaçou a minha vida, o Senhor acabou comigo, o Senhor me fez andar em trevas. E ele vai narrando fatos que realmente aconteceram com Jeremias e que realmente aconteceu, embora ele use palavras, né, de eufemismo para remeter a algo que foi difícil. De fato, Deus assolou a cidade de Israel, a nação de Israel, e Deus fez coisas difíceis com a nação de Israel. Mas Jeremias, ele não pega esse sofrimento e fica reclamando, chorando nos cantos, blasfemando contra Deus. Ele não fica reclamando da vida, ele não fica falando que Deus esqueceu dele, mas justamente em algum momento ele faz uma viravolta e ele começa a usar palavras de entendimento o que isso causou. O lado positivo que isso causou, e ele começa a fazer essa viravolta quando ele começa a falar assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias, ele começa a falar: as circunstâncias foram essas, os fatos foram esses, nós sofremos sim, esses são os fatos, mas essa não é a verdade da vida. Esses fatos de sofrimento aconteceram, mas essa não é a verdade. Essas circunstâncias não é o fato da verdade eterna que se revela ao homem. Por isso ele fala: isso aconteceu, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pois as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E aí ele começa a falar disso. Bom é para o homem aquele que espera no Senhor. Bom é para o homem aquele que espera nele, pois a porção minha é o Senhor. Se eu vou esperar o Senhor em silêncio, mesmo que eu tenha afronta, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que ficar sozinho, o que é bom é Deus. E o que eu quero falar para vocês, irmão,
é que muitas vezes o sofrimento é a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa. O sofrimento, as provações, a morte, a dificuldade, o prejuízo, a dor, o problema, muitas vezes é a melhor coisa que pode acontecer para você, que talvez seja a última instância que faça com que você experimente Deus. Porque o problema do homem, de verdade, é ele não experimentar Deus. Percebe que o nosso problema maior da vida pode ser nós passarmos a vida inteira sem experimentar Deus de verdade? Perceba que, para você, o maior problema é o conforto da religiosidade, o conforto de você ter nascido dentro de uma igreja, o conforto de você estar anos dentro de uma igreja e você está confortável e tudo dando certo, a sua vida dando certo, a sua saúde não ter problema, as suas finanças não terem problema, você está tranquilo há anos, coisas não muito graves têm acontecido com você e você tem sido grato, mas talvez a coisa mais grave é você viver nesse conforto da tranquilidade da sua vida, que faz com que você não experimente Deus de verdade. Não que você precise experimentar, não que você precisa ter sofrimentos para experimentar Deus, mas é que muitas vezes a melhor coisa é justamente você viver provações, porque talvez essas provações nos levarão perto para Deus. É isso que aconteceu com a nação de Israel. Precisou acontecer um extremo de um sofrimento para que eles pudessem olhar para Deus. E é justamente isso, irmãos. É justamente isso que o que Lamentação diz, o que o profeta Jeremias está querendo dizer, que o propósito da vida é aproximação com Deus. O que de fato o que Jeremias está querendo dizer é o que vale a pena na vida de verdade é você experimentar Deus. É realmente você ter uma experiência com Deus. Sabe aquela experiência verdadeira? Aquela experiência diferente de ouvir falar para vocês, poxa, ontem eu comi algo maravilhoso. Poxa, que comida gostosa. Que coisa gostosa que eu experimentei. Eu fui num lugar, tive uma experiência, irmãos, olha, maravilhosa. Maravilhosa. Ao passo que eu venho e te oferto e te ofereço um prato da comida que eu mesmo comi e você mesmo experimenta. E você mesmo coma aquele prato e você mesmo tem essa experiência. É algo completamente diferente. Foi algo que o próprio Jó experimentou. O próprio Jó experimenta o sofrimento, ele experimenta a provação para no final da sua vida, ou melhor, no final do seu sofrimento ele falava: Deus, eu conheci o Senhor apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É preciso 40 capítulos de Jó falando um monte de coisa, dos amigos de Elifaz falando um monte de coisa, e Deus fala: Elifaz, vai fazer um sacrifício. Vai fazer um sacrifício porque são 40 capítulos de pessoas falando, de Jó falando, de pessoas argumentando. Mas Deus precisa aparecer no final da história, e em 2 capítulos a conversa se encerra. Deus fala: quem é vocês? Acaso vocês conhecem o crocodilo? Vocês conhecem o hipopótamo? Acaso vocês conhecem os meus poderes? Vocês conhecem o que eu sou capaz de fazer para vocês argumentarem? Ou seja, Deus aparece num redemoinho e eles começam a refletirem da grandeza de Deus e na verdade eles falam: poxa, é verdade, a gente não é nada diante de ti. A gente não é nada diante do Senhor. E eles experimentam, eles caem por terra e eles entendem da fragilidade que eles têm diante de Deus e que eles não têm que argumentar nada, somente se entregar aos pés de Deus. E nesse momento Jó lhe fala justamente isso: eu conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E a pergunta é: realmente nós conhecemos a Deus? Nós temos uma experiência verdadeira com Deus? Não somente de ouvir a Deus, mas nós temos uma experiência? Porque muitas vezes, irmão, a palavra não mexe, muitas vezes nós não temos uma aproximação com Deus, porque essa aproximação ela não vem de você. Muitas vezes nós não temos essa experiência que Jó teve, nós não temos essa experiência que Jeremias teve, justamente porque essa experiência ela não é capaz de vir de você.
Você não tem capacidade de se aproximar de Deus. Você só tem experiência com Deus se Ele permitir que você tenha experiência com Ele. Por isso, se eu pudesse, se eu fosse você, eu me jogaria no chão com toda a dedicação. Se você não teve experiência com Deus, você implorasse: Deus, me faça eu ter experiência com o Senhor. Ou melhor, Deus, me faça ter mais experiência com o Senhor, porque isso não depende de você. Isso depende de Deus. Para você experimentar Deus, é algo que depende que Ele permita, que Ele inclina-se a você. E muitas vezes, irmãos, o que nós temos é conhecido Deus de ouvir falar, mas não de ver. Muitas vezes nós conhecemos Deus, mas você pode até estar pensando: pastor, mas eu conheço Deus, você fala de Deus todo domingo. Eu conheço a Deus, eu ouço a minha família falando de Deus muito tempo, eu ouço louvores de Deus, eu canto para Deus, mas isso ainda assim pode ser conhecer a Deus de ouvir. Ainda assim, esse conhecer pode ser um conhecer a Deus de ouvir. Uma pregação que você ouviu, uma pregação no YouTube que você ouviu, alguém que teve uma experiência com Deus e falou dessa experiência com você, e você talvez está tateando até esse momento a conhecer e experimentar esse Deus. Talvez você ouviu o seu filho, talvez você ouviu o seu amigo, talvez você ouviu um familiar falando de Deus, experimentando Deus de verdade, e até esse momento você está ouvindo de Deus. Até esse momento você conhece Deus de ouvir, mas você não experimentou Deus. Você não foi gravado, não foi pontiagudo, ele não penetrou realmente, você não penetrou na essência e no caráter de Deus profundamente. Essa é uma pergunta, não é uma afirmação, mas você mesmo pode responder isso. Você conhece Deus profundamente como um objeto pontiagudo que penetra nas profundezas, nos oráculos e no entendimento de quem esse Deus é para você? Além do que ouvir uma pregação, além do que você participar de uma atividade, participar do ministério? Talvez você tenha ouvido falar através de um ministério, talvez você tenha ouvido falar de uma música, você tenha ouvido falar de um frequentar de uma igreja, você tenha ouvido falar de alguém, mas o quanto que você experimenta Deus de verdade? E você querer experimentar a Deus, e você realmente querer entender o caráter de Deus de verdade como objeto pontiagudo, é você não ficar satisfeito com os ensinos que você recebe de Deus, por mais que você tenha excelentes professores, excelentes pregadores, excelentes pastores, mas é você não se contentar com o ensino que você recebe de Deus, mas é você mesmo buscar o próprio Deus. Você experimentar Deus, irmão Júlio, é justamente isso. É você não se contentar somente em ouvir Deus, mas você realmente querer ter essa experiência com Deus. Imagina a experiência que eu tive que ter com Deus para estar falando isso para você. As coisas maravilhosas que eu experimentei, entender que o Deus de verdade, para eu experimentá-lo, é muito mais do que somente ouvir, do que frequentar. E talvez nessa noite agora você esteja somente ouvindo, mas experimentar vai ser no dia a dia. A experimentar é quando você passa dessa porta para fora e você começa a ter a sua experiência com Deus. O quanto que você tem experimentado Deus? O quanto você não tem ficado satisfeitos de você ser ensinado, mas você querer buscar Deus, por mais que você tenha os melhores professores. Por isso eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, agora mais lá para o final da Bíblia, no livro de Hebreus, ele fala exatamente isso que eu falei agora. O livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5. Ele fala exatamente sobre isso. Você experimentar Deus. Quando você tem estimulado o seu corpo de experimentar Deus de todas as formas, você ler, ouvir, procurar as palavras na Bíblia. Por isso eu quero te fazer esse encorajamento. Aonde está exatamente esse encorajamento na Bíblia? Para você realmente
se segurar em algo firme e falar, realmente a Bíblia fala isso, eu quero viver isso para a minha vida. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, acompanha comigo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir, irmãos, é como se fosse hoje, porque naquela época não tinha a Bíblia escrita e completa. Então, para se conhecer da palavra de Deus no Novo Testamento, você tinha que estar pronto, pelo menos, para ouvir alguém falar. Mas hoje é como se estivesse falando, porquanto vos tendes se tornado tardios em abrir a sua Bíblia, em ler a Bíblia, em ter experiências com a palavra de Deus. É como se Paulo estivesse falando assim nos dias de hoje. Versículo 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes se tornado tardios em abrir a sua Bíblia. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine, alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também somente o mal, Irmãos, isso aqui é um pouco de experimentar Deus, é o hábito de você começar a ter experiência com eles diariamente. É o tanto que você abre sua Bíblia, é o quanto que você se concentra e não somente fazer uma meditação e ler uma meditação, um papel. Quando muitas vezes, quando nós abrimos um papel, quando nós nos propusemos em abrir uma porçãozinha, da meditação, mas além de que você fazer a meditação, é você fazer essa meditação em espírito de adoração, e você se preparar com ela e falar, Deus, fala comigo essa manhã, através dessa meditação, fala alguma coisa, traga algum versículo comigo nesse dia. É você se preparar, é você acordar e você desejar que hora que você vai experimentar Deus. É você acordar de manhã e o seu primeiro experimento, a não ser do seu celular, mas ser Deus. E talvez a primeira coisa que nós acordamos é procurar o nosso celular, é procurar a mensagem que está escrito lá, e nós nem lembramos de Deus, mas é você acordar nessa ansiedade de falar, que hora que Deus vai falar comigo? É esse tipo de espírito, é esse tipo de postura que muitas vezes Paulo está falando, se nós somos adultos, se nós somos crianças, que muitas vezes, carnalmente e fisicamente, nós somos adultos, mas a carne não importa muito. Mas muitas vezes nós somos crianças, é isso que importa, espiritualmente nós sermos crianças. Imagina alguém falar, você é uma criança. Ofende isso, né? Seu criança, você é criança, você é moleque. Sabe quando ofende isso? Quando você é adulto, homem formado, e você ouve isso de uma outra pessoa e fala, você está agindo que nem criança. Isso não dói, isso não machuca, isso não ofende. Mas ofende muito mais quando nós somos confrontados, que nós estamos tendo atitudes de criança, e essas atitudes são carnais, são atitudes que não importam tanto, mas muitas vezes a nossa atitude espiritual é de uma criança. Isso deveria doer muito mais do que alguém falar para você que você é uma criança, quando Deus, Ele de fato mostra que muitas vezes nós somos crianças porque nós não temos o hábito de buscar experiências com Deus. E Paulo, ele denomina isso como uma criança espiritual. O fato de você não ter essa vontade e ter essa devoção de diariamente descobrir qual é o momento, qual vai ser o momento que você vai experimentar Deus. O hábito de nós vivermos anos e anos experimentando o leite materno. Sofia, Gigi, Estevão, João Miguel, crianças mais próximas, até pouco tempo atrás, estavam se alimentando do leite materno.
estavam para crescer o alimento mais completo, o leite materno. Mas uma criança se alimenta do leite materno, salva exceções, 5, 6, 7, 8 meses, no máximo um ano, salva as raras exceções. Mas em algum momento vem o alimento sólido. Em algum momento, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Em algum momento, Márcio, precisa vir o alimento sólido. Em algum momento, essa criança ela precisa comer. Essa criança comer carne, comer carboidrato, ela precisa comer feijão, ferro, arroz, salada, nutrientes, para ela continuar a crescer, evoluir e avançar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, se fosse hoje, pai, é justamente isso. Em algum momento na sua vida, você precisa comer alimento sólido. Você precisa parar só de ouvir a pregação. Você precisa parar só de ouvir alguém te ensinar, somente ouvir uma palavra no YouTube, mas você ter a sua experiência com Deus. E a notícia, irmãos, é que a experiência com Deus ela não tem fim. Muitas vezes a gente perde oportunidades maravilhosas, porque quero trazer à memória, por mais que você sofre na sua vida, por mais que você sofreu, por mais que você esteja sofrendo, traga à memória aquilo que te traga esperança, porque as misericórdias do Senhor são as razões porque nós somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Grande é a sua fidelidade. E você está perdendo tanta oportunidade, porque Deus ele é infinito. Você perdeu hoje experiências, você perdeu hoje a oportunidade de experimentar Deus, você perdeu ontem a oportunidade de experimentar Deus, talvez você perdeu a vida inteira, a oportunidade de ter experiências profundas, pontiagudas, de entender o caráter de Deus. E o caráter de Deus não tem fim. Você vai se aprofundar, você vai se mergulhar, e cada vez que você mergulha é algo maravilhoso. É que foi para isso que você foi criado. E muitas vezes, irmãos, nós sofremos, muitas vezes a gente não sai do drama, porque nós vivemos nas circunstâncias. Nós vivemos em coisas para as quais nós não fomos criados. E nós vivemos atrás de algo para que aquilo que nós não somos criados. E justamente essas coisas que nós estamos correndo atrás, como nosso fim, são o meio para nós alcançarmos o que Deus nos criou. Muitas vezes nós estamos correndo atrás para ter uma satisfação no casamento. Muitas vezes nós estamos correndo atrás para ter uma satisfação nos filhos. Muitas vezes nós estamos correndo atrás para ter uma satisfação nas finanças, uma satisfação na igreja, uma satisfação no ministério, uma satisfação na saúde. E muitas vezes isso não traz satisfação, porque isso são somente os meios que Deus te permite para que você possa encontrar o fim. E o fim é experimentar Deus. Por isso que muitas vezes você não tem felicidade no seu casamento. Você não tem felicidade com a sua saúde, com a sua igreja, porque você está preso nas circunstâncias. E as circunstâncias, elas não vão fazer você experimentar Deus, mas é justamente você escolher. As circunstâncias não é a verdade para a minha vida. As circunstâncias que eu vivo, que eu vivi, e o que ainda posso viver, elas não remetem à verdade de quem Deus é para mim. Por isso eu quero experimentar Deus. Inclusive usar as circunstâncias para conhecer o próprio Deus. Se você quer conhecer a sua esposa, você quer conhecer o seu filho de verdade, e até mesmo conhecer a Deus de verdade, você quer conhecer o seu casamento de verdade, você quer conhecer a você mesmo de verdade, se aproxime de Deus. Leia a sua Bíblia. Você quer conhecer a sua esposa o máximo possível? Conheça Deus. Talvez você conheça uma parte superficial da sua esposa, do seu marido. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a sua esposa. Talvez você conheça superficialmente o seu filho. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece o seu filho. E eu diria uma coisa ainda mais. Se você ama as pessoas que estão ao seu lado, se você diz que ama a sua esposa, você diz que ama seu filho, se aproxima de Deus. A melhor expressão de amor que você pode dar para o seu filho, para o seu neto, para o seu esposo, para o seu marido, é o quanto você experimenta Deus. É a melhor expressão de amor. Muita gente fala, te amo,
a gente posta coisas, eu amo meu filho, mas você não experimenta Deus. Você fala, eu amo meu marido, eu amo meu irmão, eu amo a minha igreja, mas você não experimenta Deus. Se você ama alguém, experimenta Deus. Porque muitas vezes você não pode dar o melhor para as pessoas porque você está vivendo nas circunstâncias. E o resultado de viver nas circunstâncias é ansiedade, é preocupação, é insegurança, é medo. E você está causando coisas ruins para as pessoas ao seu lado. Por isso que você tem que conhecer a verdade. O que tem que te definir é a verdade. E muitas vezes a gente não tem uma definição de Deus porque nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos o caráter de Deus. Nós conhecemos Deus de ouvir. O livro de Gálatas, ele fala um pouco sobre isso. Gálatas capítulo 5, ou melhor, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vamos ler o versículo 6 para entrar no contexto. Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora o versículo que eu queria chegar, que é o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, não fique nas circunstâncias. O quanto que você está vivendo nas circunstâncias na sua vida e não na verdade. Traga à memória aquilo que te traz esperança. A única forma de você não viver nas circunstâncias, não viver nas emoções, não ser enganado pelas emoções, não ser enganado pelas circunstâncias na vida, é o quanto que você conhece a verdade. E conhecer a verdade é experimentar Deus. Não semeia pela carne, irmãos. Talvez você tenha semeado a sua vida espiritual inteira na carne. Talvez você tenha vivido anos e anos na carne. Você tenha cantado louvores anos e anos na carne. Você tenha talvez até lido uma meditação na carne. Ali, hoje eu cumpri, segunda-feira. Opa, hoje eu cumpri, terça-feira. E Deus não falou. Talvez você está vendo tantas pessoas experimentar Deus ao seu redor e você não tem esse experimento profundo. E talvez as circunstâncias tenham levado a sua vida. Escolha. Faça uma escolha. Assim como Jeremias escolheu. As circunstâncias são essas. Os fatos são esses. De fato, nós estamos sofrendo. Mas essa não é a verdade. A verdade é que nós temos um Deus verdadeiro e a única coisa que eu preciso fazer é experimentar esse Deus. Porque essa é a verdade. Essa é a vida eterna. Que te conheçam como Deus, como Jesus, como o único Deus verdadeiro. A sua missão de vida é conhecer Jesus. E Deus talvez te dá um filho, te dá um casamento, te dá uma igreja, te dá um trabalho para que essas circunstâncias te aproximem de Deus. Mas muitas vezes o nosso Deus é isso. Talvez o nosso Deus é o nosso neto, é o nosso trabalho, é o nosso filho, é a nossa casa, o meu ministério. Esse é o problema. Nós experimentamos as circunstâncias e não experimentamos Deus. Escolha. Qual é a verdade? Talvez você não conhece a Deus e está preso às circunstâncias. Talvez o seu casamento não está bem e por isso define toda a sua vida e você não está bem. Talvez quando você tem o seu filho, você está bem, você não tem o seu filho, você não está bem. Talvez a sua igreja está bem e você está bem, a sua igreja não está bem e você não está bem, porque não está enraizado no caráter de Deus. Você não se aprofundou, você não afundou no caráter de Deus. E nós ficamos refém das circunstâncias. Nós ficamos refém da saúde, do dinheiro, das pessoas. E nós esquecemos a verdade. Nós esquecemos a verdade, que é a única verdade. A verdade não é o que você sofreu, a verdade não é o que você passou, a verdade não é o que você passa, e a verdade nem é o que você vai passar. A única verdade é que você pode ter um Deus eterno.
você pode escolher a experimentar um Deus eterno. Assim como o apóstolo Paulo diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa é a única verdade, irmãos. A única verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única coisa que você precisa focar na sua vida é conhecer a Deus. A única missão que você tem na vida é ter experiências com Deus para você ter a vida eterna. Todas as outras coisas são passageiras, todas as outras coisas são corruptas, ou seja, elas vão se acabar. E se você se define nessas coisas, elas são rasas, elas não são pontiagudas, elas são circunstâncias. O seu casamento, o seu filho, a sua igreja, elas se tornarão mais importantes quando você experimentar mais a Deus, ou eles te levarem mais a Deus, ou você levar essas pessoas, já que você experimentou a Deus, levar essas pessoas para perto de Deus a experimentarem Deus. Experimente Deus de verdade, diferente de ir para a igreja. Experimente ter um Senhor diferente do que você ter um rito, do que você ter um costume. Experimente adorar ao Senhor de verdade do que somente abrir uma boca numa letra que você já decorou. Experimente ter experiências com Deus. Busca e achará. Mas se eu fosse você, eu imploraria, eu rogaria, Deus, eu te imploro, me ajuda. Porque somente Ele pode te dar essa vontade. Somente Ele pode te dar esse desejo de querer conhecer a Deus. Se não vir de Deus, talvez você vai continuar anos e anos, ouvindo de falar. E talvez o que nós precisamos é, Deus, por favor, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Não importa o que aconteça, me ajude a experimentar o Senhor. Isso só acontece se vir de Deus. Faça essa oração para Deus, implore para Ele. Talvez você não mexe porque você só ouviu e você não experimentou, e você só vai experimentar se Deus quiser que você experimente. Isso só pode vir dele. Implore para Ele. Deus, me ajuda, eu quero experimentar. Mas queira experimentar. Tem esse desejo. Porque talvez a resposta de oração que Deus pode te dar pode ser até um sofrimento. Pode ser até uma provação brava. Pode ser até um problema amanhã quando você fazer essa oração. Mas no final disso está Deus. Então ore e já peça coragem. Porque eu quero te experimentar, Deus. Mas talvez para eu conhecer o Senhor vai me preparar alguns caminhos tortuosos, alguns buracos. Mas eu quero isso, porque eu sei que é isso. Importa é você experimentar Deus. E se você já experimentou Deus, eu focaria nessa oração. Deus, me ajuda a experimentar mais o Senhor, porque o Senhor é infinito. As misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, Deus, faça eu te conhecer mais, porque eu não te conhecia tanto. Tem muito mais para eu aprender do Senhor. Deus, se revele amanhã para mim mais, se revele na meditação, se revele no irmão, se revele em algo, Deus. E Deus está se revelando a todo momento. Deus está se revelando nos cultos de oração, no sebac, na meditação, nos instrumentos que Ele mesmo já deixou, que a igreja dele, essa igreja dele, é a mesma igreja. É a mesma igreja. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que nesses moldes Ele inaugurou há 2000 anos atrás. É a mesma igreja. E Ele está deixando se experimentar através de um culto de oração, através de um sebac, através de uma meditação. E talvez você se pega num versículo e você fala, uau, qual que é a sua escolha? As circunstâncias? Busque talvez as respostas de oração que você queira experimentar Deus. De fato, se você quer, e a resposta é, você quer experimentar Deus? O que você vai fazer para achar isso?
Eu quero me dar bem na vida, eu quero ser sucedido, eu quero ganhar mais, eu quero, sabe, ter um bom trabalho. E aí você vê a pessoa sentada, você fala, acho que ela não quer muito não, né? Agora a pessoa, eu quero ser bem sucedida, eu quero ter um bom trabalho. E aí você vê a pessoa estudando, você vê a pessoa se dedicando, chegando primeiro no trabalho. Olha, essa pessoa, já já ela vai achar o que ela quer. Pode demorar mais, demorar menos, mas ela tem mais chances, né, de achar. O que você está fazendo para achar Deus? Você quer mesmo? Seja sincero. Será que você quer mesmo? Será que você quer achar Deus? Ou vai que eu acho, né? Então deixa eu ficar aqui em casa porque talvez eu ache Deus. E talvez a resposta é, talvez eu não queira achar tanto Deus. Talvez eu não queira experimentar tanto Deus. E seja sincero, porque talvez é um pouco duro isso que eu falo, né? Mas é a melhor coisa que você pode ouvir nessa noite. É você ser sincero e talvez você mesmo falar, eu não quero te achar Deus, porque eu nem estou te procurando. A igreja dele está cheia de ferramentas. A igreja dele está cheia de instrumentos. Está cheia de pessoas. Talvez você não está procurando, por isso que você não acha. O quanto você está procurando a Deus? O quanto você podendo, nos instrumentos de Deus, no culto de oração, e continuavam na doutrina dos apóstolos, no culto, na oração e no partir do pão. O mesmo instrumento da igreja de Deus está aqui. E continua na graça e no conhecimento de Deus, assim diz o apóstolo Paulo. E a igreja te dá conhecimento, te dá oportunidade, porque talvez você ache Deus em algum momento. O quanto que você busca esse conhecimento? Ou você finge que busca. Eu queria aprender mais de Deus, eu estou com uma dúvida aqui, tal. Sabe aquelas pessoas que estão com dúvida? E aí, pastor, como que eu faço isso? E aí, pastor, como que eu faço aquilo? Pastor, como que eu faço, sei lá, a coisa mais simples do mundo? Porque pessoas que não experimentam Deus. E precisa de alguém que coma e dá um leitinho materno para essa pessoa pelo menos atravessar a rua, porque a pessoa não consegue nem mais atravessar a rua sem uma pessoa falar por ela. Não que o conselho não é bom, mas uma hora você precisa ter leitinho. E a pergunta é, quanto que você é sincero para você e você fala, Deus, na verdade, eu nem estou te procurando, por isso que eu não te achei. E talvez o caminho é, procure. Talvez você ache. Amém? Procure Deus. Nem que for tateando, nem que for eu não sei muito bem, eu não gosto de ler, abre a Bíblia, leia alguma coisa. Eu não sei ler, chama alguém em desespero, fala, pelo amor de Deus, leia a Bíblia para mim. Nem se for tateando. Talvez você ache, talvez você experimente. Vamos orar. Querido Pai, Senhor Jesus nosso, eu te imploro, eu te suplico, Deus, que nós possamos te conhecer, Deus. Por favor, Deus. Pai, se revele a mim todo dia, Deus. Por favor, sua misericórdia me alcance todo dia, Senhor. Fale comigo amanhã, Pai. Se revele conosco, Pai. Por favor, se revele a Vanessa, se revele a Gabi, se revele a Tia Lourdinha, Pai. Se revele a Carla Canuto, se revele a mim, Pai. Se revele ao meu pai, se revele ao Sassá, ao Adelso, a Ivone, Deus. Se revele a todos nós, Pai. Ao Estevão, a Sofia, a Gigi, que eles sejam sempre do Senhor. O João Miguel seja sempre do Senhor. A Isis seja sempre do Senhor. Revele-se a essas crianças, Pai. Revele as crianças do Clube do Livro, Deus. Por favor, Pai. Incline-se a gente, Pai. É somente o Senhor se inclinar a gente que faça que a gente se conheça a Ti, Pai. Se revele ao Samuel, ao tio Doni, ao seu Júlio, a Rosimeire, ao Márcio, a Dona Ivone, a Fátima, Pai, ao seu Reinaldo, Pai, a todos, Pai. Se eu esquecer o nome, eu tenho certeza que o Senhor não vai esquecer, Pai. Eu coloco em suas mãos, Pai, essa igreja, Pai, essa cidade. A Clarice, Pai. Todos, Pai, por favor. Revele-se a gente, Pai, amanhã. Nos dê disposição, saúde. Muitas vezes o Senhor já até deu, né? Carro. O Senhor já deu saúde para a gente caminhar. Que a gente possa te buscar, Deus. A gente tem Bíblias às vezes jogadas em casa, Pai. Nós temos uma igreja com energia elétrica, com ventilador, com instrumentos, com microfone, limpa, com cadeiras, Pai. Com o ensino da sua palavra, Deus. Nos ajude, Pai. Nos dê força para a gente buscar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que a graça de Deus te acompanhe nessa semana, com toda alegria,
pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã é um novo dia, amanhã é tudo novo. Amém? Por isso eu queria chamar a minha irmã querida Clarice. Vem aqui, Clarice, eu quero te dar um abraço bem forte, pois hoje é aniversário dela, essa irmã querida que eu amo tanto. Vem aqui em cima, deixa a Clarice vir aqui em cima. Uma irmã alegre que canta tão feliz. Deus te abençoe. Obrigado, tá? Eu queria chamar a Gabi aqui, que está muito próxima, né, da Clarice. A Gabi vai fazer uma oração para a Clarice, agradecendo ao nosso bom Deus por mais um ano de vida. E depois que a Gabi orar, nós vamos cantar um parabéns para a Clarice. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Que privilégio, Senhor, por orar ao Santa Clarice. Muito obrigada, Senhor, por mais um ano. Obrigada pela bênção que ela é na nossa igreja. Verdade, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor a alcançou. Verdade, obrigado, Pai. Mostrou as suas misericórdias a ela, ó Pai. Obrigada pela salvação que ela tem em Ti, Senhor. Que essa chama e esse amor das pessoas continuem, ó Pai. Que ela possa continuar sendo sempre sedenta, a aprender mais de Ti. Amém, Pai. A sua palavra para outras pessoas, ó Amém. Pai. Que esse ano, Senhor, ela possa ter realizações, que ela possa ter sonhos realizados, ó Pai. Mas que acima de tudo ela venha aprender mais em Ti e querer te servir mais, ó Pai. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.